hoje a Fê vai acolher aqui a professora Renata, que foi orientadora, orientadora da Fernanda, foi uma indicação da Fernanda, então a gente tinha marcado essa presença dela no ano passado, tivemos que remanejar, porque no mesmo dia tinha um professor estrangeiro, a gente acabou tendo que mudar, insistimos novamente, enfim, conseguimos finalmente que a Renata viesse hoje, então agradecer realmente, porque a gente sabe como é difícil, né, conseguir conciliar as agendas. A gente está relativamente próximo aqui, a professora está em São Carlos, mas vou deixar então a Fernanda te apresentar, te acolher. Infelizmente hoje eu não posso participar porque tem um curso, que acabei sendo convocada de última hora, mas a plateia é bem acolhedora. Então seja bem-vinda e obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de ter minha orientadora do mestrado aqui com a gente. A professora Renata Cristina Jeromel Meneghetti possui graduação em licenciatura em matemática pela Unesp, mestrado e doutorado em educação matemática aqui pelo nosso programa, pós-doutorado junto ao Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, é livre-docente pela Faculdade de Educação da USP e atualmente atua como professora associada da USP São Carlos e é professora colaboradora junto ao programa de pós-graduação em Educação para a Ciência. Efetua pesquisas na área de educação matemática, atuando nos seguintes temas: educação matemática e economia solidária, utilização de materiais didáticos, recursos tecnológicos e abordagens alternativas no processo de ensino e aprendizagem de matemática, aspectos filosóficos da educação matemática e formação de professores. Agradecemos a presença da professora. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Bem, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Eu já estive no lugar de vocês aí por muitos anos. Eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado aqui. O doutorado com o professor Irineu Bicudo e o mestrado foi eu fiz com a Maristela Veloso Bernardo e com a orientação do professor Roberto Ribeiro Baldino. Então, por muito tempo eu estive aqui, vindo aqui para São Carlos, para Rio Claro, né? Eu sou de Araras e trabalho em São Carlos, na USP, no curso de licenciatura desde 96, mas eu fiz o meu doutorado, já estava lá e sempre estava aqui também para realizar o trabalho. Então é um prazer retornar à casa. Tá? Eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse tema, etnomatemática e economia solidária, que foi um tema que eu trabalhei mais no pós-doutorado, de pesquisas que eu iniciei em 2008. E aqui também tem um livro sobre isso, com algumas experiências. Depois eu posso até rodar, se alguém quiser ir vendo, né? Eu tenho só esse agora, todos os exemplares que eu tinha, eu odeio ou vendi. Então, etnomatemática e economia solidária é o tema que eu vou estar trazendo um pouquinho para vocês. Só assim, introduzindo a pesquisa, essa pesquisa ela focaliza a educação matemática no contexto da educação em economia solidária. E aí, numa perspectiva de possibilidades de ensino e aprendizagem de matemática, de forma contextualizada à economia solidária. E também visando atender demandas específicas do que a gente chama de empreendimentos econômicos solidários. Aqui tem uma definição da economia solidária, que seria um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras, sobre a forma coletiva e autogestionária. E aí, podem fazer parte da economia solidária diversos tipos de empreendimentos. Aqui a gente pode citar cooperativas, associações, clube de troca. Eles têm que se basear nos princípios da economia dessa economia que eu vou depois estar comentando, né? E esses empreendimentos que são denominados de empreendimentos em economia solidária. E eles têm alguma atividade econômica, né? E que é com base na cooperação, na solidariedade e na autogestão. Dentro desse contexto tem uma vertente educacional.
E essa vertente deve levar em consideração as diferentes concepções e práticas da solidariedade, que se manifestam nos diversos espaços, tempos históricos, e convivem no mesmo espaço físico subjetivo. E, na verdade, vai ser mais na perspectiva da educação popular, tá? E aí, quando eu entrei por conta de uma demanda específica em educação matemática, porque os empreendimentos, eles precisam de determinados conhecimentos matemáticos, tanto na implantação quanto na implementação dos empreendimentos, né? E eles, então, eles de alguma forma, eles precisam daqueles conhecimentos e eles, de alguma forma, se resolvem, né, buscando como suprir esses conhecimentos, né? E a aquisição desses conhecimentos pode levar a uma melhor compreensão das atividades que eles exercem, né, referente aos processos produtivos, a cadeia produtiva desse grupo, tá? E a ideia é que o trabalho em educação matemática possa contribuir com a autogestão dessas pessoas, desses trabalhadores. Então, algumas intervenções que nós fazemos nesse contexto, visando contribuir para que eles tenham autogestão, né? Que eles sejam independentes na hora de tomar decisões, de resolver as questões que eles precisam no contexto do empreendimento. A questão da pesquisa, ela é como que a matemática ela pode ser ensinada ou utilizada de modo a subsidiar atividades inerentes aos empreendimentos econômicos solidários e contribuir com a autogestão desses empreendimentos, tá? Então, ela trabalha com a matemática, o ensino da matemática de forma contextualizada, e aí há essa intersecção com a etnomatemática, no sentido de que a gente vai trabalha bastante a observação primeiro, né, do que acontece nesse contexto, né, e tudo que é feito é com relação a dar sentido às ações do cotidiano desse contexto, dentro da perspectiva da sobrevivência e transcendência. Então, em 2008 foi quando eu tive os primeiros contatos com esse grupo da UFSCar. O nome é Ecosol, é um grupo multidisciplinar e eles ajudam na implantação desses empreendimentos lá em São Carlos, né? Lá em São Carlos, basicamente, tá? Na incubação desses empreendimentos. Então, ele acompanha os empreendimentos até que eles se tornem autogestionário mesmo, né? E aí vinha uma demanda da matemática nesse contexto, tá? E foi onde foi discutido as possibilidades de trabalho em comum e onde eu comecei minha atuação com esse enfoque. Eu trabalhei num projeto da FAPESP nessa direção e depois em outros projetos, né? E, enfim, vários projetinhos que eu fui trabalhando, mas nessa direção mesmo dessa atuação. E qual que é o objetivo, né? É a questão mesmo da inclusão social, da melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da cidadania de forma mais geral, né? E aí, com relação à educação matemática, seria colaborar com discussões sobre inovações e possibilidades metodológicas concernentes ao ensino e aprendizagem da matemática, tá? E além disso, um dos objetivos também era discutir teoricamente as possibilidades de aproximação da educação matemática com a educação em economia solidária. E aí depois até fiz um artigo mais para frente que saiu sobre isso, tá? E uma parte dessa pesquisa também foi o meu pós-doutorado com a supervisão do Biratã, no Centro de Lógica e Epistemologia da Ciência da Unicamp. Bom, acho que aqui eu já comentei e também já foi comentado, acho que dá para a gente entrar nos princípios aqui. Os princípios teóricos, então, eles se baseiam nos princípios da própria economia solidária e da etnomatemática. Eu também uso bastante um pouco né, ao mesmo tempo um pouco da resolução de problemas, da aprendizagem significativa e da educação não formal, porque as intervenções elas ocorrem no ambiente de trabalho junto com as próprias atividades dos membros dos empreendimentos. Então é uma educação que se dá no trabalho, as intervenções se dão no trabalho
dos alunos estarem fazendo junto o trabalho, percebendo o processo, a cadeia produtiva e junto ali fazendo as intervenções. Então ela é uma educação não formal, não se dá no âmbito da escola. Inclusive a gente tem também histórico, né, como são adultos que têm muitas vezes dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Tem históricos dessas pessoas que tentaram voltar para a escola, mas acha muito chato, desiste, então vai para o EJA, né? Aí quando percebe que trabalhou o dia inteiro, vai para o EJA, e aquilo não tem muito a ver, não está acrescentando, então tem bastante histórico de desistência, eles acabam desistindo da escola, tá? Então, aqui na economia solidária, a preocupação é o aprimoramento pessoal, né? E a reinserção social através no mercado de trabalho para pessoas que muitas vezes foram excluídas desse mercado, né? Com possibilidade de geração de trabalho e renda, né? Para ter realmente um trabalho. E aqui eu já falei, pode passar. Então, aí nós temos então esses pilares da cooperação, autogestão, viabilidade econômica e solidariedade, né? São os elementos da economia solidária. E o que seria a autogestão, né? Uma administração democrática, todos participam das decisões, das tomadas de decisões no empreendimento. Então, você não tem uma hierarquia na administração, né? E as decisões são tomadas coletivamente em assembleias. Aí, para que uma empresa solidária ela funcione bem, você tem que ter união e interesse das pessoas que estão envolvidas nisso, né? E aí, então, você tem que ter uma reeducação coletiva desses trabalhadores, tá? E é uma forma de funcionar diferenciada, né? Então, tem que ter um preparo para isso. Aqui a gente já falou os tipos, pode passar. E você tem uma concepção humanista de educação, né? Porque você vai traçar ações para propiciar a reintegração dos saberes, articular essa parte da educação com as práticas cotidianas da vida e do trabalho, né? Tentar favorecer essa questão da ação, reflexão e ação. Tá? Respeitar, né, as afinidades existentes entre as pessoas e o tempo de cada grupo ou de cada indivíduo. Tá? Criar um espírito investigativo coletivo, tentando buscar caminhos que favoreçam transformações, né, nesse contexto. Aqui, a educação matemática, então, uma forma de trabalhar nesse contexto foi através do programa Etnomatemática, né? E que tem aquela clássica definição da arte ou técnica de entender a realidade dentro de um contexto cultural próprio, a finalidade de reconhecer a cultura plural e de você ver a matemática a serviço da construção da responsabilidade social e da cidadania. Bem, a gente sabe que a etnomatemática ela veio, né, no momento de contestação em relação ao conhecimento, né? O Biratã trabalha bastante mostrando as insuficiências e as fragilidades da ciência na sociedade moderna, né? E busca assim, você obter relações éticas entre grupos, comunidades, nações e os próprios indivíduos. Então, está dentro de um contexto de você ver novas formas de conceber o mundo, a matemática e a educação matemática, né? E você sempre vai ver também o conhecimento dentro dessa relação saber-fazer, né? Que se manifesta de diferentes formas, que o Biratã fala bastante, né? Dessa relação do saber e do fazer. Pode passar. Há aqui, então, uma preocupação com o diálogo intercultural e interdisciplinar, né? E a questão do conhecimento transdisciplinar também. E a questão da cultura, que é entendida como um conjunto de conhecimentos compartilhados e comportamentos compatibilizados sobre a realidade. É a cultura que permite a vida em sociedade, né? Então, ela é um aspecto importante da etnomatemática. O Biratã falava bastante que o ser humano, ele, primeiro de tudo, ele precisa do conhecimento para a sobrevivência. E aí, a questão da transcendência também, que a gente pode fazer um paralelo com o Paulo Freire, né? Que é uma educação para transformação, né? É uma educação que visa não homogeneização, respeito à diversidade cultural e que seria multicultural, né?
E a aprendizagem é essa capacidade que a gente vai ter mesmo de explicar, de enfrentar, de compreender situações novas, tá? Então, aqui também na etnomatemática, a educação está dentro de você trabalhar com estímulo para o desenvolvimento individual e coletivo, né? Quando a gente olha para a questão didático-pedagógica do programa etnomatemática, aí nós vemos a questão de fato de você trabalhar com as especificidades culturais e com a contextualização, e alguns autores falam para você tentar trabalhar nesse movimento do local para o global, né? Nessa perspectiva, né? E de articulação do local, da matemática local para a matemática global. Então, qual é a questão principal, né, que eu tenho trabalhado na perspectiva de perceber que o programa etnomatemática, ele vai possibilitar nós focarmos esses empreendimentos econômicos solidários, buscando compreender, primeiro de tudo, o conhecimento matemático que eles utilizam na cadeia produtiva deles, a relação que essas pessoas têm com esse conhecimento, né? E dentro do cotidiano de trabalho e a partir do local tentar trazer assim uma compreensão maior, uma percepção maior para que o empreendimento se torne autogestionário e que também se torne autogestionário na parte da relação com o conhecimento matemático, tá? Então é nesse sentido que nós trabalhamos do local, né, contextualizado, e a partir disso de traçar toda a cadeia produtiva, entender toda a cadeia produtiva do empreendimento, qual a relação que eles têm com o conhecimento matemático, a partir disso que se trata que se trabalha as intervenções pedagógicas. Tem esse artigo aqui que eu faço exatamente aquele movimento que eu falei para vocês, a aproximação, educação matemática e economia solidária é uma aproximação por meio da etnomatemática. Daí pode até, se alguém quiser olhar com mais detalhes essa publicação. Eu vou trazer alguma coisa sobre isso, tá? Então, nesse artigo eu trabalho essa questão, quais são as possíveis aproximações entre economia solidária e educação matemática, né? Pautada também nessas referências da economia solidária, da educação no contexto da economia solidária e da etnomatemática numa perspectiva pedagógica. E aí há todo um movimento de mostrar, então, que a educação matemática ela pode se aproximar da educação em economia solidária exatamente por meio do programa etnomatemático. Por quê? Porque você trabalha muito essa questão de entender a realidade, de entender a cadeia produtiva, de entender esse contexto, de entender como que eles fazem as atividades, como que eles se relacionam com a matemática e, a partir disso, que se trabalha as intervenções pedagógicas. Então, o que eu coloco é que o programa etnomatemática vai possibilitar, então, olhar para os empreendimentos econômicos solidários, buscar identificar o saber matemático utilizado por essas pessoas nos próprios empreendimentos, que seria esse local, e a partir dessa contextualização, por meio de um trabalho educacional em conjunto, se for necessário, faz uma ação pedagógica, né, didática pedagógica, para transcender aquela situação rumo à autogestão, porque de uma forma ou de outra, algumas situações da relação com o conhecimento matemático impede alguma realização do trabalho na cadeia produtiva dos membros. Então, é nessa hora que nós trabalhamos, visando democratizar o acesso à matemática. Então, esse programa ele seria uma possibilidade do trabalho educacional para, né, dentro do contexto do empreendimento solidário, uma vez que você vai realmente trabalhar a matemática de uma forma contextualizada, respeitando os interesses culturais e sociais do grupo. Então, nesse artigo eu defendo a ideia de uma etnomatemática para empreendimentos econômicos solidários, né, que focalize o saber matemático utilizado por esses grupos e um saber e uma intervenção trabalhada e construída no cotidiano dessas pessoas, de forma a contribuir com a autogestão.
Mas também a gente faz uso, né? Eu falo mas tem muitos alunos que trabalham comigo nesses projetos, da aprendizagem significativa, né? Sempre também ao conhecer a dinâmica de trabalho, identificar os conhecimentos prévios, né, dessas pessoas, desses adultos, que é uma educação de adultos, né? E tentar estabelecer essa ponte entre o que eles trazem e aquilo que eles estão precisando no cotidiano de trabalho. A educação, como eu falei, é não formal, porque não se dá no âmbito da escola, mas no âmbito dos próprios empreendimentos, né? E a resolução de problemas eu uso aqui, porque os processos educativos que a gente focaliza, ele se dá através de uma problematização de uma situação daquele contexto. Então, usa-se a resolução de problemas também, porque se parte dessa problematização, tá? A metodologia nas intervenções, ela é a pesquisação, né? Então, ela é qualitativa, mas nos moldes da pesquisação, porque você tem, tanto o pesquisador quanto os sujeitos envolvidos, você tem uma mudança, né, que ocorre ali. A pesquisa, então, quais são as etapas da pesquisa? Então, seria, primeiro de tudo, conhecer os contextos sociais dos empreendimentos, visando familiarizar-se com o dia a dia deles, né, o cotidiano do trabalho, identificar os saberes matemáticos necessários nas cadeias produtivas e as dificuldades dessas pessoas com esses saberes. E nessa fase se levanta um diagnóstico e um levantamento dos elementos da etnomatemática do grupo. E aí, a partir disso, se verifica as possibilidades de estratégia de ensino-aprendizagem de matemática. Aí realiza-se intervenções pedagógicas, naquele contexto que eu falei para vocês, através de situações e problemas contextualizadas e considerando esses elementos da etnomatemática do grupo. Aí faz uma análise da intervenção, sistematização dos resultados e apontamento para atuações futuras. Então, essas são as etapas da metodologia que nós utilizamos. Na época que nós começamos essa pesquisa, né, nós atuamos numa marcenaria coletiva feminina, num grupo de fabricação de sabão caseiro, numa cooperativa de limpeza e no empreendimento de produção de produtos de limpeza. E depois, mais para o final, também num banco comunitário e no empreendimento de produção de artesanato com papéis recicláveis. Então, esses foram os empreendimentos que nós atuamos, né? E são empreendimentos que existem lá em São Carlos, né? E também, então, todos esses contextos eu tive alunos, aqui eu citei alguns, mas teve outros alunos, né, que participaram, ou em projeto de mestrado, ou a maioria de iniciação científica. Mas a Geisa mesmo foi ela teve bolsa FAPESP e foi um projeto de mestrado que ela atuou nesse grupo de fabricação de sabão. E sempre pedia bolsas diversas, né, FAPESP, CNPq, ou uma própria da USP, que é o PUB. Então, eu sempre tenho aluno com alguma bolsa, a maioria em nível de iniciação, tá? Da Geisa, que teve uma sistematização tanto no mestrado quanto no doutorado dela, ela fez trabalhos nesse contexto, tá? Aqui tem alguns artigos que falam um pouquinho dessas intervenções. Tem esse aqui da ZTTQ, que é o começo das atuações nessa marcenaria coletiva feminina. É bem legal, porque vai mostrar essa relação dos membros com a matemática, vai mostrar aquilo que eu falei para vocês, de pessoas que acabam desistindo da escola, do porquê desiste da escola. E aqui, esse outro aqui pega 3 processos educativos, são os 3 empreendimentos iniciais que nós atuamos, e faz uma sistematização nessa revista aqui, Reflexão e Ação. Aqui tem um artigo do Bolema, da Rita, meu com a Rita, que foi no banco comunitário, tá? E vai mostrar um pouquinho das intervenções no banco. E aqui um outro com o Ednei, que saiu na revista latino-americana de etnomatemática, que é naquele contexto do empreendimentos de produção de artesanato. Porque esses empreendimentos são com pessoas com necessidades especiais também. É um empreendimento que tem uma caracterização um pouco diferenciada. Eu vou trazer um pouquinho aqui sobre algumas especificidades. Por exemplo, esse banco comunitário iniciou suas atividades em 2012. É uma associação de autogestão. Na época era gerido por 4 mulheres da própria comunidade. Em geral,
ele é em torno a constituição dele é mais ou menos, era assim, né? E o foco principal era contribuir com o desenvolvimento do território local. Então, esse banco, ele analisava os empreendimentos, algum empreendimento que ia lá e precisava fazer um empréstimo, né? Então, eles tinham uma moeda própria, né, do banco e precisava fazer algum empréstimo, eles analisavam esse empreendimento. Fazia também uma parte de consultoria, né, analisar o empreendimento e ver o que seria possível. E os conhecimentos matemáticos, nessas análises, envolvia porcentagem, razão, proporção, regra de 3 e operações numéricas básicas. Então, ele fazia esse trabalho, análise do empreendimento para calcular o empréstimo a ser concedido. Tá? E aí, nas intervenções pedagógicas, se trabalhava com essas situações que simulavam as atividades desse banco. Nós vamos analisar um empreendimento. Qual é o empreendimento? Qual é a atividade desse empreendimento? Qual é o custo que ele tem? Então, eu fazia essas análises, né, para ver se daria para fazer o empréstimo ou não, e trabalhava muitas vezes até para ajudar na confecção de planilhas, não só a compreensão do conhecimento, mas na confecção de planilhas, né. Esse outro empreendimento de produção de artesanato, ele é artesanato a partir de papéis recicláveis, então eles fazem assim, cadernos, bloquinhos de anotações, que vendem assim em congressos, né, e eles também têm uma lojinha lá que eles colocam os artesanatos. Foi fundado em 2006 e é constituído por pessoas com doenças mentais, que está vinculado a uma organização da própria prefeitura, né? São pessoas que podem estar realizando esse tipo de trabalho, mas que é acompanhado pela prefeitura também. Tinha 20 membros aproximadamente, né? E a idade era de 30 a 60 anos. Então, 60 anos. Então, era uma atividade que favorecia também com que eles tivessem algum rendimento, né? E aí as situações vivenciadas, elas estavam sempre relacionadas com o cálculo que eles tinham que fazer tanto na produção de algum artesanato, quanto na venda, que eles vendem também esse artesanato, além da lojinha, eles têm uma feira da economia solidária que acontece de final de semana, e eles vendem também esses produtos, e aí às vezes eles não conseguiam trabalhar com essas situações até da própria venda dos produtos, tá? A cooperativa de limpeza, ela já tinha, assim, a constituição dela foi a partir de 99, e ela era uma cooperativa que analisava editais públicos para participar desses editais. E ao fazer isso, ela tinha que planejar, né, e efetuar a limpeza, né, se ganhasse, né. Aí tinha que fazer os cálculos dos valores, dos produtos, das pessoas que estariam envolvidas nessas limpezas, e que envolvia principalmente operações com números racionais na forma decimal, tá? Aqui tem, então, uma situação, foi feita uma oficina dependendo da negociação, as intervenções poderiam se dar ou no próprio ambiente de trabalho, ou dependendo da negociação, é possível fazer uma oficina fora do horário. Para esse grupo nós conseguimos fazer oficinas fora do horário de trabalho, elas iam lá para a USP, e aí, só que trabalhava sempre situações, né, daquilo que eles iam precisar, né, analisar empresas, analisar o material, efetuar essas compras, verificar o que é mais vantajoso, e mais ou menos nessa perspectiva, ou assim, ou mesmo na hora de fazer o planejamento da limpeza. Pode passar. No banco comunitário, a gente já falou isso, aqui tem uma situação, né? Por exemplo, seria você pegar um empreendimento, esse empreendimento trabalhava com pão de mel. Só que, então você tem a receita, uma das dificuldades das pessoas no empreendimento é achar o preço do produto. Como que eu vou fazer para calcular o preço do produto? A precificação. Uma das dificuldades é esse processo de precificação. Então, aí você tem que trabalhar tanto com a receita, a quantidade, né, unidades. Então, você faz um trabalho focalizando isso, pode passar, até você fazer esse trabalho do quanto, a quantidade, o custo, né, a quantidade utilizada, os gastos, até se chegar a um valor dos gastos e uma recomendação
de você colocar um excedente de 60% para cada pão de mel vendido. Então, essa parte, porque o valor você tem que colocar quanto que gasta de água, de força, o tempo. Então, são vários fatores além dos produtos. Então, também tem que trabalhar um pouquinho nessa direção com eles, tá? Nesse caso do produção de artesanato, aquilo que eu falei para vocês, tinha tanta parte da confecção dos produtos, medições do papéis, porque eles faziam os papéis, né, papéis recicláveis, até na hora da venda, sempre estava relacionado a isso. Aí tem esse artigo que fala um pouquinho sobre isso, que dá para depois entrar, tá bom? Então, o que acontece? As intervenções, elas sempre ocorrem ao encontro dos interesses dos empreendimentos e na negociação com eles. Muitas vezes ela pode se dar, ela sempre é de uma forma não formal, mas ela pode se dar tanto dentro da dinâmica de trabalho, quanto através de oficinas pedagógicas em horários diferenciados, dependendo do que se negocie. Né? Então, nós já tivemos, por exemplo, esse da cooperativa de limpeza, que elas foram lá na USP, nós fizemos em forma de oficina. Na marcenaria, na marcenaria, o Sérgio, que foi um aluno que trabalhou, ele era num assentamento rural. Ele ia para o assentamento, aí ele chegava lá, muitas vezes elas tinham uma demanda de produção lá de portas, de materiais, e elas não tinham tempo para fazer uma oficina, uma coisa separada. Então o Sérgio ali mesmo na produção, ele ajudava e ali mesmo ele fazia as intervenções. Eu preciso calcular a quantidade de cola para esse produto, a quantidade de madeira, como que eu faço para ter uma perda mínima. Enfim, daí ele fazia no próprio trabalho, né? Aí, como era uma outra cidade num assentamento, ele já junto com o grupo Nume negociava dele ficar na casa de uma das cooperadas lá, né? Ao ficar lá no caminho já ia discutindo alguma coisa no próprio caminho, indo para casa. Então eram umas coisas assim bem mais soltas, porque elas não tinham tempo para isso. E no caso da produção de artesanato, tinha-se um horário, né, no próprio empreendimento, um horário dentro do horário de trabalho, onde se trabalhava essas demandas, mas não associada ao fazer mesmo do que ele estava acontecendo, e algumas vezes como oficina mesmo, problematizando alguma situação, tá? Bom, o que mais que eu posso estar falando aqui? Então, a ideia também seria inserir socialmente aqueles que foram excluídos da educação formal. Então, uma educação não formal, que são pessoas que muitas vezes desistiram da educação formal, por estar muito distante daquilo que eles fazem, né? E por serem trabalhadores, e às vezes aquele tempo que eles vão para a escola, se não for uma coisa que ligue, né, com a realidade deles, acaba sendo desestimulante, tá? Bom, fechando um pouquinho, né? A utilização da etnomatemática seria nessa fase principalmente de compreender essas realidades, né? E promover uma aprendizagem significativa e sempre articulando a matemática local com a global. Os processos educativos que ocorrem nesse ambiente de trabalho sempre é na direção de fortalecer os princípios da economia solidária, cooperação, autogestão, né? Então, sempre nessa direção, tá? E a etnomatemática seria também dentro dessa questão multicultural de conhecimento, considerando as especificidades de cada empreendimento, tá? Então, com isso, busca-se tornar a matemática mais viva a partir de situações reais, problematizando ou questionando situações por eles vivenciadas em seus próprios afazeres, né? E dentro do contexto da economia solidária, visando a autogestão, tá? Aqui no pós-doutorado eu fiz mas aí tem um outro artigo, entra para um outro referencial teórico, né? Eu vou trabalhar com o Debran na parte da teoria da auto-organização, mostrando um pouquinho do funcionamento dos empreendimentos, fazendo conexão com a teoria da auto-organização, mas aí é uma outra teoria
entra num outro campo, mas nesse grupo do CLE lá da Unicamp, é um grupo que eu trabalhei nesse grupo da auto-organização, que eles trabalham bastante com o Lebrun. E aí eu fiz um capítulo, inclusive foi publicado num livro lá, onde eu faço essa análise do que eu fiz na perspectiva da teoria da auto-organização. Mas é bem interessante, mas é uma outra teoria, tá? Aí já não, a educação matemática já não faz tantas aproximações com essa teoria, mas é uma teoria bem interessante. Então eu vou agradecer, né, as pessoas que fizeram parte, né, disso tudo, inclusive o professor Ubiratã D'Ambrosio, né, porque na época ele foi meu supervisor do pós-doutorado nesse centro, tá? Basicamente é isso. Aí tem esse livrinho que está circulando aí, que é um livro que trabalha um pouquinho na direção de sistematizar essas 3 experiências iniciais que nós tivemos nesse contexto e essas teorias que foram usadas também, tá bom? Agradeço a todos e estou disponível aqui para as questões. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu faço um doutorado aqui e eu tenho muita curiosidade, de saber como que ocorreu essa coisa, assim, da interação de vocês, né, no grupo de vocês, com essa comunidade, com esses grupos. Foram vocês que foram até eles, ou eles conheciam o trabalho de vocês, foi fácil, vocês tiveram algum desafio, como que se deu isso, nos diferentes grupos? Então, em 2007 eu tive um aluno que eu trabalhava com matemática e metodologias de ensino, uma das teorias que a gente trabalha, né, em uma das disciplinas de metodologia de ensino. E esse aluno conheceu esse grupo da UFSCar. Esse grupo da UFSCar tem professores tanto da UFSCar quanto da USP, professores na época da arquitetura, mais os da arquitetura, porque eles trabalharam também nesse assentamento com a habitação, né? O assentamento, essa marcenaria, ela foi criada para fazer as casas, os componentes das casas deles. E aí depois virou um empreendimento para a geração de renda dessas mulheres. E aí ele teve contato com esse grupo e daí ele falou, professor, eles estão com dificuldade em trabalhar a parte de matemática, porque tem esse número que dá essa assistência. Então eles dão assistência na parte da administrativa, na parte da formação em economia solidária, né? Mas eles estavam com essa dificuldade. E aí foi aí que eu fiz essa parceria e comecei a trabalhar junto com os alunos, né? Nessa perspectiva. Mas na hora, assim, dá para usar eles no matemática. Na hora dá para usar eles no matemática. Então foi nessa linha, eles gostaram muito também da etnomatemática, dessa teoria, né? E acharam que dava certo e tal, e aí foi nessa perspectiva que nós começamos. Aí com a pandemia, esses empreendimentos, a maioria, aí assim, a gente não conseguia mais fazer esses trabalhos de intervenções, né? Estava muito delicado, né? E aí eu estando na coordenação do curso, também que eu ainda estou, né? Eu me afastei um pouco, né? Eu levei um pouco dessas ideias nesse período ali, mais para a sala de aula. Então tem alguns trabalhos que eu levo um pouco dessas ideias para a sala de aula recentemente. Tem o da... Como que está estudando aqui? A Beatriz. E também um outro aluno, o Manuel, que já se formou também, fez mestrado na UNC. O Manuel tem um artigo dele na Educação Matemática Pesquisa, Programa de Geografia com Matemática. Mas o que nós fizemos na IC dele foi levar um pouquinho dessas ideias para o ensino médio, ensino fundamental, da Beatriz para o ensino médio. Aí eu saí um pouquinho desse campo e agora estou querendo voltar, porque deu uma balançada, né? E desestabilizou, né? A pandemia desestabilizou muita coisa, né? Mas eles me procuraram tudo depois, aí eu falei, estou na coordenação, a hora que eu conseguir um tempinho, aí eu volto, agora, né? Mas eu tive vários alunos, até na época da pandemia, aí durante a pandemia um
pouquinho, depois me afastei, então estou precisando voltar. Mas as atuações foram nesse sentido, junto com essa parceria desse grupo que ajuda, né, como se fosse uma incubadora, ajuda o empreendimento até ele ficar autogestionado. Todas as fases dele ficar autogestionado. E um dos obstáculos para não conseguir a autogestão muitas vezes está relacionado com o conhecimento de matemática. Aí entra o nosso trabalho. Boa tarde, professora, parabéns pela apresentação, gostei muito. Meu nome é Camila, sou aluna do mestrado daqui. Eu vi que você mencionou em um momento que o banco, né, comunitário, ele era gerido por 4 mulheres. Então eu queria saber como que se vocês fazem essa mensuração, né, de quantidade de homens, de mulheres nos empreendimentos, se tem algum estudo com relação a isso, presença feminina, nessas questões, sabe? Olha, a maioria desses empreendimentos que nós trabalhamos é gerido por mulheres. É isso que na fala eu subentendi isso mesmo. Mas tem esse de produção de artesanato que é mais homens. Esse que tem pessoas com problemas e doenças mentais. Tá? Esse tem mais homens. Mas é assim, porque é o seguinte, são pessoas que foram excluídas do mercado de trabalho. Pessoas assim entre 40 e 50 anos. As mulheres muitas vezes elas vão ser donas de casa, aí vão ter filhos, e aí tem dificuldade dessa reinserção no mercado de trabalho. Os homens às vezes eles não saem do mercado de trabalho. Então eles não têm tanta dificuldade da reinserção, né? E então, mesmo tem produção de pães, tem um de costuras, a maioria são empreendimentos geridos por mulheres. Mas eu acho que é por causa disso, né? Não foi feito um estudo propriamente nessa perspectiva, foi feito alguma coisa na perspectiva de ver por que eles abandonam a escola. Mas nessa perspectiva de saber por que tem mais mulheres, eu imagino que seja mais por essas questões. A pessoa sai do mercado de trabalho e tem dificuldade de uma reinserção no mercado de trabalho, nas exigências que o sistema capitalista tem para reinserção no mercado de trabalho. Então, seria uma alternativa, né? E também porque eles podem gerir o próprio tempo, né? E aí eles vão falar assim, eles têm os outros problemas pessoais, que às vezes assim atrapalham, né? Todo mundo tem. Então eles têm uma autonomia maior para gerir o tempo. Se quer trabalhar 4 horas, ou se quer trabalhar mais, ou se tem uma demanda maior de trabalho. Então eles têm essa possibilidade para na maioria dos empreendimentos, né? Então tem essa questão da gestão do tempo, de conciliar com outras atividades, no caso das mulheres, né? Mas a maioria exceto esse daí do artesanato, daí são pessoas que são atendidas pelo CAPS lá da Prefeitura de São Carlos, né? Eles têm um atendimento, né? Acompanhamento psiquiátrico, todo um acompanhamento da Prefeitura para reinserção. E, inclusive, também tem um outro que a gente trabalhou, ao invés de ser artesanato, eles tinham uma horta. Né? Uma horta comunitária, e eles vendiam verduras, né? Mas era dentro desse contexto, um trabalho junto com o CAPS, acompanhado pela Prefeitura também. Então, aí o nosso trabalho é dentro desse contexto, mas são pessoas que estão em tratamento, e doenças mentais estão em tratamento, mas tem liberação do trabalho, para esse tipo de trabalho. E aí se trabalha nesse contexto. Esses daí da horta e da artesanato tem bastante homens, a maioria é homens. Os outros é mais mulheres. Talvez, não sei, porque nesse contexto das doenças, da recuperação de doenças mentais. Não é Carol. Carolina. Boa tarde. Muito obrigada. Eu vou primeiro na fala, algumas imagens que quando você falava chegaram na minha cabeça e depois umas perguntas. Aí você escolhe qualquer coisa que você queira ressoar. A primeira imagem que chegou para mim é uma incomodidade com certas palavras. Não de você, do discurso. Por exemplo, desenvolvimento sustentável, por exemplo, uma palavra. Mas aqui é economia solidária. A gente coloca algumas palavras, mas no discurso, eu não sei se a palavra pode ir com esse adjetivo, de solidária, de sustentável, mas para mim é igual.
na Colômbia, eu sou da Colômbia, na organização curricular de crianças indígenas, tem uma aliança entre pensamento matemático e economia comunitária. E eu sempre penso, nossa, dá comunitária para pensar a ideia de economia? Certo? Eu sempre coloco em dúvida essas palavras que para mim ainda são problemáticas. Essa foi a primeira imagem. A segunda imagem que chegou para mim, que tem que ver um pouquinho mais com a pesquisa, é essa organização curricular que não acontece só nas populações indígenas, mas acontece em outros contextos de pensar a educação matemática com a economia. E eu penso que pode uma educação matemática nessa economia ou que pode uma economia nessa educação matemática. E aí, como falo, tem pensamento matemático para a contexto da Colômbia, o NASA e economia comunitária. Aí eu sempre penso que pode, que é possível fazer. Tendo presente que estamos num mercado neoliberalismo que tem muita força, umas apostas muito claras de autogestão, que a pessoa conheça como pode guardar dinheiro, como pode ser empresário, como pode ser. Então, eu sempre olho com muito cuidado isso para pensar, mas eu acho que eu vou olhar seus textos para ver se eles ajudam para pensar, porque eu estou tentando pensar também uma coisa na tese que tem que ver com essa relação de economia e pensamento matemático, que pode, que a gente tem que continuar pensando. A outra imagem que pegou para mim foi os livros de texto, que tem muitas orientações de autogestão, de como você fazer uma empresa, como você pode guardar dinheiro, como a criança, cada vez nas idades mais tempranas, tem que aprender essas coisas. Eu fico também assim com certo cuidado. E outra coisa que chegou para mim é o diálogo entre matemática, educação matemática e economia, que eu acho legal, mas que a gente, pelo menos para mim, não é muito ainda visível nas discussões, que eu acho legal. Aí ficaram para mim 3 perguntas a partir dessas imagens. A primeira é a necessidade, mas é um comentário na verdade, a necessidade de uma historicidade da relação entre educação matemática e economia solidária. Eu acho que uma escala das pesquisas e isso ajudaria muito para pensar como começa essa relação. Você não vai baixar muita coisa, talvez começa com esses trabalhos. Ok, tá. Você não vai achar muitas coisas. Aqui no Brasil, depois desse trabalho, algumas pessoas depois começarem a fazer no âmbito da própria economia solidária, eu já estou trabalhando, e na educação matemática, recentemente, uma orientadora cristiana, ela trabalhou um pouco isso na escola, na própria escola, mas você não vai achar muita coisa. Obrigada. E a outra que fico pensando é, parece que a matemática está ao serviço da ideia de economia solidária. Ao serviço, como o Newton falava mesmo. É. Uma matemática ao serviço de alguma coisa. Sim. Aí eu penso em qual é o olhar crítico para estar ao serviço daquela ideia de economia e também a ideia de como a economia, os trabalhos mudam coisas no campo da etnomatemática e como a etnomatemática muda coisas no campo da economia solidária, aquela relação entre economia solidária e etnomatemática. O que você acha que pode ser esse diálogo? Então, eu acho que a perspectiva de você olhar para a economia solidária pensando nessa questão da etnomatemática seria no sentido de você ver como você dá uma alternativa de se trabalhar os conhecimentos matemáticos que eles precisam na teoria cognitiva, uma alternativa à educação formal, que a escola não atende isso, não consegue fazer essa relação em geral, né? Também acho que deveria ser proposta nessa direção. Então você tem uma alternativa de um jeito de você suprir aquilo sem ser por meio de uma educação formal, que dificilmente faz essa ponte, embora devesse fazer. E do ponto de vista ao contrário, vai na questão mesmo da vertente da matemática de possíveis ações pedagógicas, né, que os autores discutem, possíveis ações pedagógicas na perspectiva da etnomatemática, mas aqui numa educação não formal. A maioria dos trabalhos que tem é dentro da pesquisa
trabalho mesmo. Você não vai achar trabalho. Eu acho que eu imagino que nós eu comecei esse trabalho, eu acho que não vai achar antes. E a partir disso você começa a achar mais influência do nosso São Pedro. Não tem muita sociedade. Receita mesmo. Mas eu acho que, né, assim, eu acho que o Biratã gostou dessa ideia. Ele participou, gostou, fez a aplicação dos livros. E o relatório do CLE também foi bastante. É que tem, assim, tem várias ações na economia solidária, no empreendimentos econômicos solidários, né? Várias ações, que vai mais nessa linha do Bolsinger, né? Uma teorização do Bolsinger. Mas, assim, unindo com essa matemática, eu acho que é mais recente mesmo, não tem tanta coisa. Sabe? Então, eu acho que tem muito campo. Tem muito campo. Tratamento evoluir um pouco na teoria. Professora, boa tarde. Eu sou o Ente, também sou estudante aqui do programa. E eu queria pensar um pouco, talvez, em algo que possa ir além do pesquisar em si, né? Porque a gente, no campo de pesquisa, atuando, no seu caso, como aliada desses grupos, como fica esse depois, né? Do estar ali. E aí a minha dúvida é nesse sentido mesmo, de se você pudesse falar, por gentileza, um pouco sobre isso, assim, sobre como se manteve esse diálogo, sobre como que aconteceu, como se deu, não sei, talvez em ajudas físicas mesmo, estando lá, ou participando de alguma atividade, ou propondo coisas, enfim, não sei. Então, o diálogo é sempre assim, os empreendimentos nós conhecemos através desse núcleo, né? Que são empreendimentos acompanhados por esse núcleo, nessa parceria inicial. E aí tem essa fase assim, que você vai só para conhecer o que eles fazem, conhecer a cadeia produtiva, então a gente faz uns fluxogramas da cadeia produtiva, tenta entender primeiro tudo que eles fazem e tal. Então tem essa familiaridade primeiro com o grupo, né? A hora que os estudantes são mais à vontade com o grupo, tem uma relação já de confiança, que é onde se levanta essas demandas e se negocia, né? Se negocia o que vai ser feito, porque tem que ver se eles querem, se tem interesse, né? Então é negociar o tema, os vamos, sei lá, tematizar a produção do papel, a produção de tal material, qual está sendo a dificuldade. Vocês querem fazer alguma coisa nessa direção? Então é negociar. Tem tanto os meus orientandos que vão no campo, mas sempre tem alguém também do NUME que acompanha aquele empreendimento. E tem também as reuniões que eles fazem semanalmente, na verdade, quando eles falam dos empreendimentos, discutem esse acompanhamento. Há uma organização, há um grupo bem organizado lá na UFSCar, que é esse núcleo EcoSolve, né? O EcoSolve, o NUME. Então, eles são um grupo bem organizado. E a gente faz a parceria dentro desses acompanhamentos que eles fazem. Mas a gente faz também essa parte de conhecer primeiro, ver se tem interesse sobre qual tema, se vai ser importante. Então, é uma coisa que é feita sempre nessa perspectiva da negociação. Até a forma de você fazer, a duração, tudo é feito na negociação com as pessoas, se for do interesse deles. Mas assim, sempre também com esse núcleo. Então, agora eu não estou tentando contar, como eu falei, né? Após a pandemia, passei um pouquinho, mas se eu for voltar, eu vou voltar através desse núcleo, ver como está, né? Tem as dificuldades também, né? Nem sempre dá certo as intervenções, ou às vezes tem dificuldade cinematográfica de reciclagem, de uma parceria com a prefeitura. Aí os meus alunos tinham bastante dificuldade de trabalhar, porque às vezes eles misturavam as coisas, tipo assim, achavam que os alunos iam lá para ajudar no trabalho, mas aí não tinha essa coisa pedagógica, né? Então aí você tem que conversar, tem que ter essa interação, se dá para ficar, você vai contribuir, nem ser mérito dentro desse contexto aí. Tá? Então, teve um empreendimento que foi mais difícil, foi esse
Isso foi mais difícil, né? Fazer as intervenções que eles se confundiam, muitas vezes achando que o aluno estava lá para ajudar no serviço, não era só isso, né? Teria que estar envolvendo também uma questão pedagógica, né? Se isso não for possível, aí nossa atuação também não tem sentido. Bom, Renata, é um prazer em vê-la. Legal você teve aqui dando seminário como uma jornada, né? De doutorado e tal. Então, muito bacana. Fiquei pensando, primeiro, quer dizer, como é que foi essa jornada de a aluna muda um tema totalmente diferente a exomatemática. Eu acho que seria bacana, porque é uma trajetória assim, bacana, você está olhando nessas duas, aquela que as pessoas seguem o caminho assim, imediatamente do doutorado, do tempo, e essa outra que você, logo depois do tempo, dá uma guinada, e eu estou acompanhando, né, assim, pelas redes aí. Agora estou voltando muito para atuando em coisas parecidas com essa, que eu estou mais interessado aí. Dois, queria te dar os parabéns, porque trabalhar com economia solidária é estar em contradição, então obviamente vai ter contradição. A única maneira de não ter contradição no capitalismo é você aderir a ele e falar, vou ganhar dinheiro, vou tal, e quanto mais tal, se eu ganho bolsa, eu quero 2 bolsas, se eu ganho salário, eu quero 2 salários, se eu ganho salário, eu quero vender uma coisa a mais, já que eu posso, sou professor da universidade, eu vendo uma coisa. É essa lógica que fala do nosso caso e do caso do capitalista e tal, mas ainda essa lógica incorporada, né, do estudante, do professor e vários outros. Então, parabéns, porque, por exemplo, aqui, né, esse núcleo de São Carlos, que a gente está para conhecer e tal, mas não é fácil fazer o que eles estão fazendo. Porque aqui, por exemplo, ano passado, a gente tentou, durante 6 meses, fazer compras direto no MST e tivemos que fechar por falta de colaboradores. Entendeu? De nós. Entendeu? E como não comprava, não ia na casa da Tereza, no quintal da Tereza, que vai ser uma das festas do nosso evento pelo menos, a gente não conseguiu. Entendeu? E, pô, eu ficava lá mandando coisa, fazendo formulário, fazendo tal, outro fazendo. Um louco ia para a Americana toda sexta às 5 da manhã, cada 15 dias, buscava tal. Aí quando não dava o dinheiro. Então, essas são ações que você tenta fazer esse ciclo da economia, né, do MST, com a classe média progressista, quem sabe em outro canto, para dar no armazém ou tal, mas a gente aqui não conseguiu. Não vamos desistir, vamos fazer de novo ou tal, mas então parabéns por isso. E além da pergunta da trajetória, se você pudesse me dizer se não teve meio contradição na hora da dissertação dos seus alunos, de étnico-matemática numa perspectiva bem cultural, e Alzubel, eu fui aluno do John Novak e do Bob Gower, então, pô, assim, tudo bem, mas é a teoria da aprendizagem significativa, mas a unidade é o indivíduo, né, mais a pessoa e menos o cultural. Se não teve contradição nessas teses de uma unidade, né, coletiva, que em geral se acompanha na étnico-matemática e essa outra. Tá? Bom, a trajetória... Bom, eu fiz o mestrado, né, trabalhei com transposição da arte dos experimentos ordinários, eu tinha um Baldino, meu professor, que trabalhava com a situação ordinária. Quem foi ter envolvimento com o professor também sabe dessa metodologia que ele usava aí, né, então... E depois, no doutorado, eu fui mais trabalhar com questões da história da filosofia. Um trabalho sobre a intuição e a lógica do conhecimento matemático, vendo Platão, o processo político do século XX, vendo o papel intuitivo do lógico, né? Tem até esse livro também, que ficou no Sinalista do Jabuti, em 2011, que eu produzi, que foi o produto do doutorado, o nome dos 10 finalistas. E aí, então, eu gosto bastante da história da filosofia, né? Mas eu também tive o Biratã, sou professor, na minha banca, 2 vezes, né? Eu ensinava bastante coisa relacionada à matemática. Então foi, assim, eu posso falar casual, mas acho que eu estava preparado também para uma atuação nessa direção, né? Então é uma coisa que eu gosto de olhar nessa perspectiva. Eu acho que não tem contradição, porque você vai, a questão da aprendizagem, tudo bem que ela é uma coisa que você está dando no indivíduo, né? Mas é o ponto de partida para você ver os conhecimentos prévios e ver se vai fazer sentido para esse sujeito
aquilo que está sendo trabalhado, mas a construção do conhecimento ela é coletiva, né? Ela se dá nessa interação, você resolve hipóteses, né? Bastante, né? Você vai no campo da psicologia, né? Então, mesmo que haja hipóteses, eu acho que cada um tem um propósito, né? Uma das coisas como o mesmo Alzheimer como contraditórios, acho que são propósitos para determinadas coisas, né? Mas, então, no momento inicial, você conhecer os conhecimentos prévios, tentar estabelecer essa âncora, né? Trabalhar com conhecimentos sobre junções, né? Para fazer essa ponte, eu acho que não tem problema, porque, mas você tá, só que eu estou olhando para o coletivo, né? O que coletivamente faz sentido para aquele grupo. Então, é como se a unidade fosse o coletivo, né? Fosse o grupo. Mas eu não vejo contradição. Não consigo usar assim. Sim, também porque eu acho que são propósitos diferentes em determinados momentos. São teorias importantes, né? Assim como a gente fala Piaget, eu fiz sua importância, tem outra importância, mas então, dependendo dessa importância daquilo que você está olhando, que você vai ter a autoridade do conhecimento. Então, não sei se eu respondi. Respondeu, vamos. Obrigado. Prazer em revê-la de novo. Nada, obrigada. Foi muito interessante, eu não conhecia o seu trabalho. Eu gosto muito dessa ideia da educação matemática não formal. Quando o Marcelo pergunta dessa transição, né, eu vejo isso acontecendo com vários egressos do nosso programa, né? Porque eu vi você contando na sua trajetória, quando você estava falando disso, como que você entrou nisso, foi a partir de uma aula que você trabalhava com arte na matemática. Então, assim, ou seja, o ambiente também promove isso para a gente. E ela, como disse, me sinto preparada, discutir essas coisas com outras pessoas quando você fazia aqui a pós-graduação. E eu vejo pessoas que vão, por exemplo, Felipe hoje trabalha com a educação do campo, porque trabalha numa licenciatura para a educação do campo, está super envolvido com essa temática. Então, essa questão do trabalho, né, é interessante quando a pessoa se embrega e acha que vai dar para ir e se envolve. E, de fato, né, você tinha esse background. Mas o que eu queria que você pontuasse aqui para nós mais, você falou mais agora ainda do núcleo, que até o Marcelo fala que está difícil, né? Eu acho que cada vez mais essa questão de ter um núcleo, você falou que é parecido com uma incubadora, depende muito desse apoio institucional da universidade. Isso lá é uma proposta de extensão? Isso. Porque eu acho que isso ajudaria demais. Sim, por exemplo, você ter esses contatos com essas cooperativas. E é da UFSCar, não é da USP. E isso você chegou na UFSCar mesmo, que você falou que era um aluno da sua graduação. Conheceu, me falou. Conheceu lá. Que estavam tendo dificuldades em trabalhar a parte de matemática, tem pessoas da arquitetura, engenheiros. E aí você se deu para trabalhar lá. Porque podia ser alguém da matemática da UFSCar, né? Eu fico pensando nessa questão. Mas ele tem essas visões. Ele está envolvido, né? Então aí teve essa aproximação. Mas tem professores que estão na USP quando vão UFSCar. A sede dele, a sede é lá na UFSCar. Mas tem professores que da arquitetura da USP, tem outros professores envolvidos. Elô, a gente foi de Assis para conhecer a incubadora da Unesp, Thierry e eu. Chegamos lá, a referência central era essa. Entendeu? São Carlos. Entendeu? Falava cada meia palavra que entrava no grupo. Entendeu? Assim, tinha que ir lá em Assis. Estava muito forte, mas com esse processo de não contratar e voltar a contratar, nem sabe se vai sobreviver. Mas lá, por exemplo, eles têm espaço, tem uma coisa profissional, mas não necessariamente isso vai sobreviver. Talvez agora, não sei como vocês veem isso, e você que está lá envolvido também, voltando com essa questão da curricularização da extensão na graduação e esse movimento para a pós-graduação, seja favorável a essas questões de mais incubadoras, um movimento maior em cima disso. A UFSCar, eles têm esse número, deve ter outros também, mas eles têm umas disciplinas que eles chamam de CIEPs. E são umas disciplinas que o professor oferece e tem que ter uma intervenção para a unidade. E tem um fórum, disciplinas que pode oferecer dentro disso. Agora, a USP, nós tivemos que fazer a curricularização da extensão sem aumentar nada de disciplina, né? O professor, vocês têm que fazer dentro desses créditos mesmo. Então, com isso, nós fizemos bastante através da própria disciplina,
educação, e também uma parte através de projetos. Você conseguiu fazer com esses lugares que você tinha montado essa graduação? Não consegui, ainda não consegui fazer essa ponte, não. Como eu falei, deu uma distanciada, eu preciso voltar. Talvez possa fazer com um projeto de extensão, mas eu não fiz ainda. Eu preciso ver, eu tenho uma coordenação, estou com pouco tempo, então não estou conseguindo ver muitas coisas. Mas eu também não tenho, assim, voltando um pouquinho, não tenho muita dificuldade de trabalhar com vários enfoques, né? Eu trabalhei com o Baldini, depois trabalhei na filosofia, no Bicudo, com o Irineu, filosofia e história, agora eu estou com a Priscila, que é do pós-doc, que é na educação especial inclusiva, nós estamos fazendo uma parceria, ela é da educação especial inclusiva, e nós estamos vendo essa questão das metodologias de ensino, as aulas que eu trabalho na disciplina, como que a gente pode fazer, eu levo para o DUA, que é teoria do desenho universal de aprendizagem, que você trabalha uma abordagem do ensino para todas as especificidades. Então, agora eu estou um pouco com esse PR, esse trabalho da Priscila ali, né? Então, são ações que a gente vai trabalhando, mas esse eu pretendo um pouco máximo. Eu acho que tem campo, acho que tem que se interessar. Tem campo. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida, Marcelo. Eu gostaria de saber como vocês articulam, se tem comitê de ética ante esse tipo de propostas, porque é por extensão, como eu estou entendendo, né? O programa de extensão, vocês fazem as duas intervenções. Essas intervenções precisam de um comitê de ética ou não precisam passar por um? Aí, como todas as pesquisas, né? Atualmente, se você tem as intervenções, a gente faz todos os termos, né? Tem um nível esclarecido, pede a autorização para o uso de imagem, toda essa parte das técnicas a gente faz. Agora, recentemente, as pesquisas estão passando para o comitê. É possível que a gente passe também, né? Para fazer uma intervenção. Mas, como a gente faz em parceria com o NUME, a gente também vê o que como eles estão fazendo, porque eles também têm já tem essa parte, né? E a gente faz a parceria. Para não deixar engessado, né? Dependendo do comitê de ética, tem que saber o que vai fazer 2 anos antes da comunidade pensar o que quer fazer. Entendeu? Na hora que dá o feedback, está acabando a pesquisa, cada iniciação é 1 ano. A hora que eles vão dizer que ele vai mudar uma firma, você não. Então, mas a coisa bacana agora é que, pelo menos no nível da graduação, a melhor coisa é não fazer iniciação científica. É você fazer extensão, que aí não precisa. Entendeu? Já que está dentro corrido, aí é a melhor coisa. Não, eu reuni com um cara excelente que fez uma live com a gente do Comitê de Ética. Falei assim, qual é a diferença que tem entre um aluno que eu acabei de formar no 4 anos? Ele ir sozinho para a sala de aula e dar um novo enfoque. Você entende? Ele aprendeu comigo. Qualquer um que você falou aqui, eu estava. E a diferença desse aluno ir fazer um mestrado comigo e fazer uma pesquisa? A pesquisa vai ser publicada, divulgada e aquelas pessoas vão ser colocadas nessa pesquisa. A extensão não existe essa divulgação. Esse é o... Não é essa. Isso não é verdade. A extensão cada vez mais está divulgada. A segunda questão é que eu estou dizendo assim. Não existe produção de dados de pesquisa. Eu sei, mas o que eles falam é que há risco para aqueles alunos. Ou seja, não há risco de um recém-formado sozinho, isso é verdade. Mas há risco de um recém-formado ir sob orientação de um de nós. Entendeu? Isso é verdade. Então, isso assim, há um risco tremendo e eu tenho que fazer algo. Mas se ele for sozinho, o Rodrigo foi lá, passou, terminou a graduação, introduziu novos enfoques, poéticos, matemática, não tem risco. Você entende? Começou com o diretor, foi. Se for fazer uma pesquisa, nossa, que perigo tentar material concreto. Nossa, tentar calculadora georgiana, meu Deus, isso pode matar o cara. Então, estou falando assim, é isso que veio da saúde, que é uma vacina, pode matar a pessoa, alguns. Eu acho complicado também, viu? Eu não sei, eu não sei se, na verdade, se é o que você é recomendado. Eu acredito que a educação é recomendada. Não, é publicação de artigos. Você não precisa, mas se você tem revistas que estão exigindo uma pesquisa, senão ela não deixa publicar. Essas revistas ignoram que tem outros melhores que pedem isso. Mas o problema central tem muito. Education Studies, todo mundo tem agora. O fundamental é que agora, Heloísa, o pós-doc agora, pediu.
Então, falando, pô, joga dentro da UDESC, então, assim, o alvo dele é apresentar. Mostrar o banco de dados, onde vai ser guardado. Isso. Ou seja, Muita burocracia. uma professora veio dos Estados Unidos aqui no passado, passou um ano, não conseguiu ter as coisas direito para ver, porque estrangeiro então é tratado como um agressor. Entendeu? É bem complicado. Também daí você tem uma pesquisa de iniciação de um ano. Eu estou com uns pepinos, aí pediu para mudar alguma coisa. A gente já está no segundo semestre, aí vai mudar os termos, e ele precisa atuar. Claro, o ideal é que eu gosto. E aí a gente vai. Mentira sincera, não interessa, eu vou em frente. Se você não tiver pelo menos 2 anos na pesquisa, está bem complicado. Não sei se as perguntas, não foi uma deles, quando a professora falou, a matemática mais viva. Como assim a matemática mais viva? Por que você teve essa percepção da matemática mais viva? Porque nos vídeos é aquela matemática que você aprende só fórmulas, você tem na nossa vida, você não consegue praticar. Ensino tradicional, né? E mais viva assim, quando você consegue usar aquilo que você aprendeu, né? Você aprende uma coisa que tem utilidade para você, você não consegue ver para que serve. Você vê que aquilo vai te ajudar em outra coisa. Então, quando você fala isso, você fala que os alunos precisam de uma intervenção pedagógica. Porque se essa intervenção pedagógica não acontecer, a pesquisa não que não tenha sentido, mas precisa dessa troca. E quando eu percebo isso, a matemática mais viva, talvez a matemática mais viva, seja só intervir em meio desses contextos que cada um da matemática mais morta, desculpa aí, e só intervir, sabe? Sem ter nosso conhecimento, não que não seja importante nosso conhecimento, mas talvez só intervir, eles ocupar esses espaços e eles que nos, de acordo com as necessidades desse grupo, a gente aprender com eles, mas não a gente ir a colocar essa intervenção. Seria um jeito de E também tem essa questão assim, não é só o conhecimento matemático. Às vezes você tem que ajudar em outras esferas, na organização, e ter, porque assim, no empreendimento como solidário, na verdade, cada pessoa tem que saber toda a cadeia produtiva, você não pode ficar dependendo de uma pessoa. E às vezes você percebe que há essa dependência. Por exemplo, na hora de fazer tal coisa, a Luísa sabe fazer, então eu passo para ela, você não deveria ser assim, você tem que conhecer tudo, né? Mas é claro que também não é só a matemática. Então, as formas de se organizar, as discussões. Então, em geral, não é só o ensino matemático envolvido. Acho que o que ela falou, só para dizer isso, Renata, quando ela fala que ele esperava uma intervenção pedagógica, porque parece que naquele momento, com aquele grupo que era da reciclagem, eles esperavam uma ajuda para os que eles já desenvolviam, não estavam esperando uma troca, e o que ela estava querendo propor era uma Nesse troca. caso aí, tipo assim, tratava como se ele fosse um empregado. Que estava chegando para fazer, e ela esperava. Isso, então nesse sentido, vamos supor, você vai fazer uma interação, mas aí você, tipo assim, fala assim, você cata esses lixos, você cata esses lixos, você passa pra mim, você não sei o que, não sei o que, entendeu? Então há uma confusão nessa interação, nessa troca. Mas não que não possa acontecer, poderia acontecer uma troca nesse sentido, dos alunos estarem lá, Não, mas a gente acontecer a troca e eles também poderiam ajudar. Sim, eles ajudam. Talvez Eles ajudam a maioria das vezes. Porque a gente está já Eles ajudam a maioria das vezes, mas se ficar só nisso, aí você não contribuiu, né? Assim, no sentido de você quer ter uma autonomia, né? Então você não contribuiu, mas eles em geral ajudam. Então, uma coisa séria, liga, você acorda. Aí nisso, o que precisa? Ele ia trabalhando com conhecimento. Que precisa muito dotar também do aluno, né? Como você vai fazer isso. Mas é que assim, o que eu estou falando para você, não significa que sempre vai ser certo, não sei se aqui, mas aí, daí você tem que ver como que eu faço para tentar fazer essa interação de grupo, essa troca, né? Aí você tem que ter essa troca. Sim, mas eles vão sim, põem uma massa. Então eles fazem pão, vai fazer não sei o quê, eles vão mais, porque eles têm que quebrar também, né, esse jeito.
Sim, e às vezes os cooperados em geral pegam bastante confiança, então eles esperam, né, que os alunos lá. É bem interessante esse É isso, pessoal. Mais alguma